prepare seu coração, porque hoje você vai ouvir uma das mensagens mais profundas já reveladas na Bíblia. Aqui no Reflexão de Fé, cada palavra é um convite para você se aproximar mais de Deus, compreender seus planos e sentir a sua presença. Em um tempo distante, em meio aos reinos antigos do Oriente Médio, quando impérios cresciam e desapareciam como ondas na areia, vivia o povo de Judá, um povo escolhido, mas muitas vezes distante do Deus que os havia libertado. As cidades eram movimentadas, o comércio florescia, as colheitas enchiam os celeiros, mas os corações estavam cada vez mais longe da justiça. A idolatria crescia, a opressão se tornava comum e poucos ainda ouviam a voz da verdade. Foi nesse cenário que Deus levantou um homem, Isaías, filho de Amós, um profeta chamado para ver, ouvir e anunciar coisas que poucos teriam coragem de dizer. Isaías era um homem comum, mas com sensibilidade espiritual incomum. Ele observava as ruas de Jerusalém, via o sofrimento dos pobres, o orgulho dos líderes, a falsa religiosidade que cobria um coração vazio. Ele sentia que algo estava errado, profundamente errado, e que um aviso divino estava prestes a ser revelado. Certa vez, Isaías foi ao templo. A atmosfera era silenciosa, como se o próprio tempo tivesse parado. O povo estava inquieto, pois o rei Uzias havia morrido, e uma nova fase política se aproximava. A morte de um rei sempre trazia incerteza, e o povo temia o futuro. Mas naquele dia, Isaías seria chamado não apenas para testemunhar uma mudança política, mas para testemunhar algo sobrenatural. Enquanto estava ali, algo indescritível aconteceu. O templo pareceu tremer, a luz mudou. E então, Isaías viu o que poucos mortais já haviam visto. O Senhor, Deus Todo-Poderoso, sentado em um trono alto e majestoso. As abas de seu manto enchiam todo o templo. Serafins voavam ao redor com 6 asas cada. Com 2 cobriam o rosto diante da glória de Deus. Com 2 cobriam os pés. E com 2 voavam, proclamando em voz poderosa: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. A terra inteira está cheia da sua glória. A voz daqueles seres era tão forte que os limiares do templo sacudiam. O coração de Isaías disparou. Ele sentiu o peso de sua própria pequenez, sua falha, seu pecado. E então, tomado de temor, exclamou: Ai de mim, estou perdido! Sou um homem de lábios impuros e vivo entre um povo de lábios impuros. Isaías não era perfeito e, quando viu a santidade divina, percebeu que ninguém era. Um dos serafins voou até o altar, pegou uma brasa viva com uma tenaz e tocou os lábios de Isaías, dizendo: A sua culpa foi removida e o seu pecado perdoado. Aquele toque mudou tudo. Isaías respirou fundo, sentindo que não era mais o mesmo. O temor que o oprimia agora era transformado em humildade, reverência e disposição. Então o Senhor falou: A quem enviarei? Quem irá por nós? As palavras ecoaram no templo, penetrando a alma do profeta. Isaías sabia que Deus buscava alguém não perfeito, mas disposto. Então, com o coração renovado, ele respondeu: Eis-me aqui. Envia-me a mim. E assim começou a longa missão de Isaías. Uma missão marcada por advertência, esperança, julgamentos e promessas. Ele seria a voz de Deus para reis, para o povo e para gerações futuras. Isaías foi enviado para confrontar o povo com sua condição espiritual. Ele viu líderes que faziam leis injustas, juízes que aceitavam suborno, famílias que abandonavam a fé ancestral. Ele denunciou a idolatria, o orgulho, a ostentação vazia. Ele disse ao povo que Deus desejava muito mais que rituais, desejava um coração sincero. Em seus dias, Judá vivia momentos de tensão. O poderoso império da Assíria estava em expansão. Muitos em Judá tremiam, pensando que seriam os próximos. Os líderes buscavam alianças políticas, mas Deus, pela voz de Isaías, dizia: Voltem-se para mim,
Confiem em mim, eu sou o seu refúgio. Isaías via o quanto a confiança do povo estava em armas, tratados e riquezas. Mas Deus queria que eles se lembrassem de sua história. Ele os libertou do Egito, sustentou-os no deserto, venceu batalhas impossíveis ao lado deles. E ainda assim, muitos insistiam em buscar ajuda onde não havia poder real. Em meio a tudo isso, Isaías também trouxe mensagens de esperança. Ele não era apenas o profeta do juízo, mas o profeta da promessa. Em suas palavras, Deus revelava algo extraordinário. Um futuro rei, um Messias, que viria para estabelecer justiça e paz. Ele anunciou: o povo que andava em trevas viu uma grande luz. Um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Essas palavras ecoaram como música no coração dos que esperavam salvação. Isaías falou de um servo sofredor que seria ferido por nossas transgressões e esmagado por nossos pecados. Falou de um tempo em que o deserto floresceria, o cego veria e a morte perderia seu poder. Ele falou sobre a restauração final, quando Deus criaria novos céus e nova terra, onde não haveria mais choro, dor ou destruição. Isaías enfrentou reis, aconselhou governantes e continuou firme, mesmo quando era rejeitado. Ele viu a Assíria cercar Jerusalém, mas também viu a intervenção divina quando o anjo do Senhor destruiu o exército inimigo durante a noite, libertando o povo sem que eles levantassem uma espada. Ao longo de sua vida, Isaías testemunhou avanços e retrocessos espirituais. E mesmo quando o futuro parecia sombrio, a voz de Deus continuava firme em sua boca. Nos últimos anos de sua vida, Isaías compreendeu que sua mensagem era para todas as eras e que finalmente se cumpriria na pessoa de Jesus Cristo. Hoje, quando lemos suas palavras, ainda ouvimos o eco do chamado celestial. A quem enviarei? Eis-me aqui, envia-me a mim. Isaías nos lembra que Deus chama pessoas imperfeitas e as envia para anunciar fé, justiça, esperança e salvação. Sua história é um convite para que cada um de nós também responda ao chamado divino. Assim termina esta narração sobre o livro de Isaías, a história de um homem que viu a glória de Deus e dedicou sua vida a proclamar a verdade que ilumina a humanidade até hoje.